Graça e paz, queridos. Aqui quem fala é o pastor Eduardo Richard. Sou pastor do Ministério Toque da Trombeta, um ministério novo, um ministério recente. Por que não dizer um projeto ainda em fase de implantação? Sou professor e fundador do EASE, Exame e Análise das Sagradas Escrituras, e sou pastor credenciado pela Convenção Independente das Assembleias de Deus no Brasil e exterior, a CADB. E quero aqui já deixar bem claro que este projeto é um projeto apoiado pela nossa convenção. Queridos, eu gostaria de te convidar a que abra sua Bíblia. Estarei dando continuidade à série de reflexões bíblicas que tem por tema central a palavra, pela palavra, nada mais além da palavra. Lembrando ainda que este é o quarto vídeo da série. Te convido a que assista o primeiro vídeo, a qual foi tratado do tópico temático a importância da Sagrada Escritura para uma vida cristã. No segundo vídeo foi tratado sobre a sã doutrina, alicerces de uma igreja saudável. No terceiro vídeo nós tratamos aqui sobre desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. Neste quarto vídeo estarei tratando aqui sobre o tópico temático a ignorância bíblica e os manipuladores da fé. Para isso, gostaria de te convidar a que abra sua Bíblia. Lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, é o texto que dará o ponto de partida para esta nossa reflexão. Lembrando que não é intenção minha usar aqui de nenhum tipo de artifício didático, pedagógico, de difícil compreensão. Não quero aqui usar um vocabulário de alta complexidade teológica, mas pretendo, por meio deste vídeo, levar a você que me assiste dentro de uma linguagem, de uma comunicação clara, de fácil entendimento, a revelação da verdade contida no texto sagrado, ok? Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 13 e faça a leitura juntamente comigo, que diz assim o texto: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ok? Vou fazer a repetição desta leitura. Provérbios 13, 13 é o ponto de partida para a reflexão deste quarto vídeo, que tem como tópico temático a ignorância bíblica e os manipuladores da fé. Provérbios 13, 13 está escrito: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ok? E como de praxe, como propósito dos vídeos que tenho gravado e a finalidade é levá-lo à compreensão do texto bíblico, é importante que façamos aqui uma análise textual, buscando compreender o significado do texto e sua aplicação para as nossas vidas. Eu gostaria que você observasse bem esse texto que nós acabamos de ler, porque eu quero aqui nesta oportunidade fazer uma divisão em cima do que foi lido. Primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar aqui que o objetivo do versículo que fora lido é nos comunicar as consequências, ok, da maneira como tratamos a palavra de Deus. Primeiro ponto da interpretação desse versículo é pontuar a consequência para a forma como tratamos a palavra de Deus. O segundo ponto desse texto é comunicar a seguinte verdade: é estabelecer uma distinção de duas condutas muito comuns no meio do povo de Deus. Todavia, o texto ele se refere àqueles que desprezam a palavra e àqueles que temem o mandamento. E é necessário que, para que você alcance uma compreensão mais clara do que o texto está expressando, é importante que você entenda que tanto a palavra como a expressão mandamento, ambos os termos possuem o mesmo peso na balança, possuem a mesma conotação.
Então o texto começa dizendo, e nós vamos começar entendendo este primeiro ponto. O que despreza a palavra perecerá. O que significa desprezar a palavra? É necessário, primeiramente, que venhamos aqui a definir com clareza o que significa esta expressão no contexto bíblico. O texto diz: o que despreza a palavra perecerá. E o que seria desprezar a palavra? Seria olhar a palavra de Deus com desdém, com menosprezo. O que seria desprezar a palavra? Bom, para que você alcance o entendimento do que o Espírito Santo nos comunica como verdade revelada nesse texto, é necessário que você compreenda que desprezar a palavra refere-se a qualquer tratamento inferior àquilo que a palavra de Deus tem por mérito. É necessário que você compreenda que desprezar a palavra é não dar a ela a honra devida, é tratar a palavra de Deus como sendo algo de qualquer importância ou algo de nenhuma importância, é não dar à palavra de Deus o devido valor, é não obedecer à palavra. Todas as vezes que não atentamos para a palavra, isto pode ser traduzido como desprezar a palavra. Todas as vezes que desobedecemos a Deus em sua palavra, estamos desprezando a sua palavra. E por isso o entendimento proposto pelo próprio texto: o que despreza a palavra perecerá, ok? É o que diz aqui Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perece. Perece por quê, amados? Perece porque quem despreza a palavra, primeiramente, não alcança a aprovação de Deus. A pessoa que despreza a palavra, a pessoa que trata a palavra de Deus como uma coisa qualquer, sem dar a honra devida, sem dar a primazia, sem dedicar a esta palavra a devida devoção, a devida obediência, sem devotar amor por essa palavra, sem colocá-la como referencial na nossa conduta. A pessoa que trata a palavra de Deus, que a substitui, que a escanteia, a pessoa que acredita que a palavra de Deus possa ser inferiorizada, secundarizada, em detrimento a manifestações de dons. Isso é um dos exemplos que nós vamos estar aqui falando no decorrer do vídeo. Qualquer conduta que não dê à palavra de Deus o lugar de honra na nossa vida, e quero aqui deixar bem claro que dar lugar de honra significa obediência absoluta à palavra de Deus. Quem não obedece à palavra está desonrando a palavra. Quem desonra a palavra automaticamente a trata com desprezo. Quem desobedece a palavra está desprezando a palavra de Deus. E por isso a pessoa perece. Por que ela perece? Porque Deus não aprova a conduta daquele que despreza a sua palavra. Partimos do entendimento que Deus não abençoa o que ele não aprova. Se você e eu quisermos ser abençoados na nossa vida, é necessário dar à palavra de Deus a devida importância, o devido valor, a devida honra e dedicar a esta palavra total obediência aos seus mandamentos. E por isso o texto vai falar: aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento, e aqui mandamento não é nada mais, nada menos uma outra forma de se chamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela expressa o mandamento, a lei de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o manual, ela rege o relacionamento do homem com Deus. Não é possível ter um relacionamento com Deus se não for por meio da palavra. O que teme a palavra, o que obedece a palavra, o que dá a palavra lugar de honra, o que dá a palavra o seu devido valor, este será galardoado.
E o que significa galardoado? Galardoado vem da palavra galardão, que significa recompensa. Deus está falando comigo e contigo. Aquele que teme o mandamento do Senhor será recompensado. Recompensado. Eu não sei quanto a você, mas para mim não há maior recompensa do que a consciência de que eu estou alegrando o coração do meu Deus mediante a minha obediência, a minha total submissão à sua palavra. Para mim, a melhor recompensa é essa. Todavia, o texto diz: o que teme o mandamento será recompensado. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de estar aqui colocando acerca da palavra. Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá. E eu entendo que este pode ser aqui arrolado na lista de sinais que anunciam uma ignorância bíblica. Porque só sendo muito ignorante nas Escrituras para tratar a palavra de Deus com desprezo. É só sendo um total ignorante na Sagrada Escritura para não dar à palavra de Deus o lugar de honra, para tratar a palavra de Deus de qualquer maneira. É só sendo um total ignorante nas Sagradas Escrituras para dizer que Deus descarta a pregação do Evangelho para falar com o povo só na visão, na revelação e na profecia. São sinais de ignorância bíblica. E eu quero aqui deixar bem claro para você que me assiste, que esta palavra ignorância, ignorante, ela não está contextualizada aqui no texto em seu perfil pejorativo, mas trata-se daquele que não tem conhecimento. Por exemplo, eu não entendo nada de neurologia. Automaticamente eu sou ignorante nessa área, porque eu não tenho nenhum conhecimento específico da questão. A mesma coisa se refere aos ignorantes da Sagrada Escritura. São pessoas que não possuem conhecimento bíblico, não possuem bagagem sólida nas Escrituras, não possuem conhecimento sólido nas Escrituras. E um dos sinais da ignorância bíblica é tratar a palavra de Deus dando a ela um valor inferior àquele que ela merece. O próprio texto sagrado diz que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Esta palavra é merecedora do seu amor, do meu amor, da nossa obediência. Mas se você não abre esse livro para ler, se você não busca cultivar esse relacionamento teu com Deus através da palavra, automaticamente você se torna uma presa fácil na mão dos manipuladores da fé. Ignorância bíblica é um dos sintomas que levam a pessoa a desprezar a palavra de Deus. Desprezar é não dar a ela o devido valor que ela tem. É tratá-la como sendo algo de pouca importância. Algo que pode ser facilmente secundarizado, inferiorizado. Ou podemos partir para o extremo da palavra desprezo. Todavia, o que teme o mandamento será recompensado por Deus. Aquele que teme o mandamento será recompensado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, a partir ali do versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Mas se você buscar a Deus, se não for pela palavra, você não vai encontrá-lo. Você vai se deparar com movimentos que têm nome de Deus, mas não tem a assinatura dele. Você vai se deparar com doutrinas estranhas de um outro evangelho. Você vai se deparar com manipuladores da fé que tiram proveitos da sua ignorância bíblica. Não seja um ignorante, aprofunde-se no conhecimento da palavra, busque o conhecimento da palavra. Eu te garanto que o Deus da palavra vai se revelar por meio da Sagrada Escritura.
e lhe proporcionará crescimento na graça e no conhecimento de Deus. O que teme o mandamento. Podemos aqui em trocadilhos de palavras, sem ferir o contexto, o texto, sem prejudicar a comunicação da verdade. Podemos fazer um trocadilho: que teme a palavra será galardoado, porque a palavra é o mandamento de Deus para as nossas vidas. A palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. Mas o problema é que estamos vivendo em tempos onde pessoas estão colocando outras supostas revelações acima da palavra. A palavra de Deus é a maior autoridade, é a maior fonte de revelação de Deus ao homem. A tal ponto que quando o pregador abre o livro sagrado e começa a fazer a exposição do texto, acabou, não tem esse negócio de profeta se levantar com visão, revelação e profecia. No momento da palavra, a maior profecia é a palavra. E ponto final. Ela é a revelação de Deus ao homem. Não seja ignorante nas Escrituras. Busque conhecimento. Não despreze a palavra. Não deixe a sua Bíblia comendo poeira em cima de um armário. Não deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 como se isso fosse assustar alguém. Porque eu te digo que os demônios não temem o que está escrito no papel. A preocupação dos demônios é quando você pratica em obediência e submissão a Deus pela palavra aquilo que está escrito. Aí sim. Fora isso, deixar a Bíblia aberta só vai deixar a página amarelada. Mais nada, entendeu? Então busque. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma observação. A Bíblia fala lá no segundo livro de Samuel, vai fazer menção a um registro do pecado do rei Davi. Ele adultera com a mulher de Urias e bota Urias, um dos seus soldados mais fiéis, na linha de frente para que ele morra. E aí você vê lá no texto que Deus envia o profeta Natã na casa de Davi e conta ali uma história sobre dois homens, um muito rico, com muitas ovelhas, e outro com uma única ovelhinha da qual ele dedicava completo amor, dedicação, carinho, enfim. Leia lá em 2 Samuel capítulo 12, que você vai entender melhor. Uma coisa me chama a atenção, é que quando o profeta traz para o rei que ele havia pecado contra Deus, e Deus se comunica com o rei através do profeta, Deus manda o profeta Natã perguntar ao rei Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Você entende que o porquê que quem despreza a palavra perece? Deus ele perguntou para o rei Davi: por que desprezaste a minha palavra? Deus está apontando para o rei Davi o que foi o ponto de partida para o pecado, quando ele deixou de atentar para a palavra. Traduzindo, quando ele desprezou a palavra, deu legalidade para que o pecado no coração dele brotasse e ele consumasse o ato, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então você tem aqui o texto: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Todas as vezes que você não atenta para a palavra de Deus, você está desprezando ela. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
O apóstolo Paulo escreve aos da igreja de Corinto e logo no capítulo 12, no primeiro versículo, ele comunica uma preocupação. E se entendemos e defendemos que o livro sagrado é inspirado por Deus, não seria equivocado da minha parte afirmar que esta preocupação, na verdade, emana do coração de Deus sobre a vida do apóstolo, já que entendemos que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus. Então, quando ele escreve acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, é porque há uma preocupação no coração do Eterno em que sejamos levados por nossas emoções e por ventos de doutrinas a campos de total desconhecimento bíblico, aonde não tenhamos a capacidade de poder discernir, porque a única forma de discernir o poder de Deus é pela Sagrada Escritura. A única maneira de se entender o que é o poder de Deus é pela palavra. Por isso Jesus disse que devemos conhecer a Escritura e o poder. Ele disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento nos leva ao erro. Por que é muito importante esse vídeo que eu estou gravando falando sobre ignorância bíblica? Primeiro, a ignorância bíblica te conduz ao erro. Você é levado a cometer erros por falta de conhecimento. O desprezo à palavra é fruto da ignorância bíblica. É óbvio que há aqueles que, mesmo conhecendo, a desprezam. E aqui podemos dizer que o pecado deste se torna até, assim, a meu ver, muito mais graves. Ah, pastor, não tem pecado grave? Tem. Tanto tem que Jesus falou para os seus lá naquela época que haveria mais rigor contra eles do que contra Sodoma e Gomorra. E você que está assistindo esse vídeo, a partir desse momento, haverá mais rigor contra você que me assiste, porque você agora está recebendo de Deus, pela palavra de Deus, que é o mais importante, a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Não é desejo de Deus que você seja um completo ignorante. E já falei e repito, não leve este termo para o seu campo, amém? Para o seu campo pejorativo. Ignorância bíblica é total falta de conhecimento das Escrituras. E Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras não tem capacidade de discernimento para entender o poder de Deus e distinguir o que é de Deus e o que não é. Agora, vivemos em um tempo onde as pessoas são levadas ao emocionalismo. Vivemos em um período em que as pessoas dão mais ouvidos ao assim diz o Senhor pela boca desses que se manifestam como os profetas do século 21, a palavra de Deus, que é a maior revelação, uma maior profecia. Eu quero dizer para você que me assiste, eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na atualidade, na manifestação dos dons espirituais. Mas eu não creio que o Espírito Santo de Deus coloque os dons espirituais acima da palavra. Eu não creio. Porque se o Espírito Santo colocasse os dons espirituais, a manifestação dos dons acima da palavra, Jesus teria que fazer uma correção na ordem em que ele trata do problema. Errais por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Mas não é dessa forma que ele trata. Ele diz que o nosso erro não começa pelo desconhecimento do poder. O nosso erro começa em não conhecer as Escrituras, que automaticamente nos leva ao segundo erro.
a incapacidade de conhecimento e discernimento do poder de Deus. Como já disse uma vez em uma pregação, o poder emana da palavra. Existem vários textos que atribuem a origem do poder à palavra de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E a mensagem da cruz é revelada através da palavra. Então o poder emana da palavra. Poder que coloca a palavra de Deus em segundo plano não procede de Deus, irmãos. O maior interessado em secundarizar a comunicação da palavra e a exposição fiel das Escrituras não é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, não pode ser ele que está se comunicando por meio destes que se dizem profetas. Precisamos sondar, ou melhor, precisamos peneirar, filtrar tudo que chega aos nossos ouvidos pela palavra. Porque se eu dou mais valor a dons espirituais do que a própria palavra, eu estou desprezando a palavra. Ah, pastor Eduardo, mas o meu pastor é homem de Deus. É um profeta do mais alto quilate. E ele falou que Deus descarta a pregação num culto, Deus anula a pregação do evangelho no culto para falar com o povo na visão, revelação e profecia. Me perdoe de te dizer isso, mas você está sendo enganado. E não é o Espírito Santo de Deus que tem ensinado isso. E qualquer homem que se diga de Deus, que fala um negócio desse, ele não falou pelo Espírito Santo, mas o que falou na boca dele foi o próprio diabo. E não fique com raiva de mim não, porque a tua Bíblia diz exatamente a mesma coisa do que eu estou falando aqui. E aí Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: acerca dos dons espirituais, amados, não quero que sejais ignorantes, porque quem não conhece a Escritura não tem condições de conhecer o poder de Deus. A ignorância bíblica é um prato cheio para aqueles mal intencionados que gostam de tirar proveito da ignorância do povo, da falta de conhecimento do povo. Os manipuladores da fé. E para estes manipuladores, incentivar você a um conhecimento bíblico mais profundo é uma ameaça para a forma como ele comunica a sua visão e o seu entendimento. Porque quando a minha visão e o meu entendimento entram em conflito com o que está na palavra, a única alternativa que eu tenho é diminuir a autoridade das Escrituras em detrimento daquilo que eu tenho como revelação e entendimento. E de que maneira eu vou fazer isso? Ensinando a você, ovelha, que a palavra de Deus, ela tem muita coisa que você não deve dar ouvidos. Descarte-a, porque foi o homem que escreveu, ou dizer a você que nem tudo está escrito. Eu acho que esses pregadores que ensinam isso às ovelhas possuem a clara má intenção de rasgar a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é a maior revelação, tudo é pela palavra. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. E como pode alguém querer anular a importância das Escrituras? Como pode alguém querer escantear as Escrituras? Como posso dizer para o povo que Deus descarta a pregação do Evangelho para falar com o povo somente na visão, revelação e profecia? Este não é o Deus da palavra. Não é o Espírito Santo de Deus quem fala na boca destes que estão secundarizando a importância, o valor do Evangelho. Certo pregador disse, e eu faço dele as minhas palavras: não aceito nada que não tenha peso bíblico.
Deus nos deu a sua palavra para que possamos nos aproximar de Deus, oferecendo a Deus um culto racional, um culto com entendimento. E o problema é que o povo pensa que a racionalidade de um culto esfria o culto, apaga a chama do Espírito, ou pelo menos aquilo que eles entendem como chama espiritual. Quando na verdade não é isso que o texto bíblico nos ensina. E é por isso que estão abolindo a escola bíblica, é por isso que estão fechando as portas para o estudo da palavra, é por isso que estão ensinando que você não deve dar ouvido, porque tem muita coisa na Bíblia que você tem que jogar fora porque foi o homem que escreveu. É por isso que estão ensinando que nem tudo está escrito, porque é nesses momentos que a palavra de Deus se choca com a opinião do pregador. E aí tudo muda, porque cabe a você decidir: a palavra de Deus ou a opinião do pregador? A palavra de Deus ou a opinião daquele que falou em línguas estranhas e falou: eis-me aqui, assim diz o Senhor, eis que sou teu Deus que falo contigo? É muito complicado isso. Ouça o que diz o Espírito Santo à igreja. E eu quero deixar claro que o Espírito Santo não age de outro modo senão por meio daquilo que nos mostra a palavra. É através da palavra de Deus que Deus se comunica conosco. Não estou anulando os dons espirituais. Não estou anulando o dom profético, não. Não estou dizendo que aquele que recebe uma visão, uma revelação, uma profecia, não seja de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo claramente, com um português bem claro, que qualquer pregador, pastor, professor, profeta, que queira inserir na sua mente que a visão, a revelação e a profecia secundarizam, substituem ou descartam a pregação do Evangelho, não é pelo Espírito Santo de Deus que ele fala. E o que eu estou dizendo é o que a palavra de Deus nos ensina. Escolha você a quem vai dar ouvido, se é o Espírito Santo ou se é o pregador. Porque para o pregador falar pelo Espírito, ele tem que falar em comum acordo com o ensinamento da palavra. É o que eu chamo de harmonia sonora com a doutrina, sã doutrina de Cristo. Então, amados, não seja ignorante, porque a ignorância bíblica é um dos sinais, é um dos sintomas que te leva a desprezar a palavra. E não dar ouvidos à palavra é desprezá-la. E quem não dá ouvido ao que o Espírito Santo diz através da palavra, perecerá. É isso que diz o texto, perecerá. Amém? Dando continuidade, acredito que eu vou ter que dividir esse vídeo, porque já estamos aí avançando para 35 minutos quase. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 16, versículo 17. Nós abordamos agora há pouco acerca, Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado ou galardoado. Falei agora há pouco sobre ignorância bíblica e o que significa essa palavra e quais são os seus efeitos maléficos. Mostrei que o desprezar a palavra, ela possui uma gama de significados, porque a palavra desprezo sugere qualquer tipo de tratamento que dê à palavra de Deus valor inferior àquele que ela merece, ok? Desobedecer a palavra, ignorar a palavra, não dar ouvidos à palavra, tratá-la com menor importância, não dar a ela o devido honra, o devido valor, é desprezar a palavra. Romanos 16:17 diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando através do apóstolo Paulo?
Ele diz o seguinte: você tem que observar aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Lembrando que essa doutrina é a de Cristo, é a sã doutrina. Rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, observe, preste atenção no que o teu pastor fala, no que ele ensina, no que ele prega. Preste atenção na mensagem do pregador, na aula do professor. Peneira tudo à luz da palavra de Deus. Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Mas hoje em dia o que acontece é o oposto. Tem algumas pessoas aí que, se você for falar, meu Deus do céu, você é apedrejado porque o povo idolatra. É profeta, é homem de Deus. Aí me vem com aquela história do não toqueis nos ungidos. Meu querido, vai estudar a Bíblia. Entenda o significado contextual da expressão não toqueis nos meus ungidos. Até porque eu não estou citando o nome de ninguém. Se a carapuça servir, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai em secreto e te converta. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, ok? Então vamos lá. Noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendi. Desviai-vos deles. Não permaneça ao lado de pessoas que estão comprometendo, prejudicando a comunicação da verdade de Cristo. Ainda nessa mesma linha de pensamento, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz o texto: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Ah, mas fulano é homem de Deus. A critério de quem? Quem estabelece o critério que dá a alguém o perfil de homem ou mulher de Deus? Quais são os requisitos, se não forem aqueles que estão segundo a palavra? Porque o texto diz que aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ah, pastor, mas é vaso, é do manto, é fogo, revela até CPF. Eu quero te dizer, e isso é tema de um outro vídeo que eu vou colocar, menor do que esse que eu estou gravando. Eu vou gravar alguns vídeos de curta reflexão, que a palavra de Deus fala sobre um determinado grupo muito específico, que naquele grande dia dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. E o Senhor dirá a esse grupo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E o mais interessante é perceber que este grupo muito específico não está falando de modo generalizado a qualquer irmão da igreja, mas esta categoria muito específica no texto, ela retrata muito claramente os obreiros, os pastores, canelas de fogo, como alguns gostam de dizer, os da revelação profunda, aqueles que são usados por Deus para dar um check-up da alma, uma ressonância magnética do espírito humano. São esses que naquele grande dia estarão lá: em teu nome eu fiz, eu curei, eu profetizei. Todavia, esses supervasos, mega profetas, receberão de Deus naquele grande dia a seguinte resposta: eu não vos conheço,
apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E para uma maior profundidade no campo da interpretação desse texto, eu vou deixar para outro vídeo. Aconselho-te que assista e não perca nenhum vídeo meu, porque todos os vídeos vão tratar na ferida. Vamos expelir o pus da ferida e vamos lavar a ferida com águas purificadoras da palavra de Deus. Amém? Para que então o Espírito Santo derrame ali o bálsamo, o óleo precioso da unção, que Deus abra a tua mente, o teu entendimento, que Deus desperte em ti, homem e mulher que me assiste, você irmão, irmã, servo, serva do Senhor, desperta para a palavra de Deus. Para de colocar o profeta acima da palavra. Para de colocar visão, revelação, profecia, dons espirituais acima da palavra. Nada está acima da Sagrada Escritura, absolutamente nada. Nem dons, nem profeta, nem homens, nem mulheres que se digam de Deus. Porque muitos desses, naquele grande dia, dirão: em teu nome eu fiz. E aí é mais um erro, porque nós não fazemos nada. Em teu nome eu fiz, eu não fiz nada. Quem faz é o Senhor, o poder é dele, a glória é dele. Salmo 62, versículo 11, para fechar essa parte da reflexão. Salmo 62, 11 diz: uma vez disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Somente Ele é digno, somente Ele tem o mérito de bater no peito e falar: eu sou, eu fiz, eu faço, eu sou, eu tenho poder. Somente Ele, é somente dele o poder. Então aqui é mais um erro. Em teu nome eu curei nada, irmãos. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Nós somos apenas as ferramentas. Nós somos os servos que por amor ao seu Senhor se coloca nas mãos dele voluntariamente para servir ao propósito do seu reino, e com alegria o fazemos isso. Mas cuidado com esses profetas, esses vasos de profundidade, porque naquele grande dia muitos deles ficarão de fora. Voltando ao raciocínio, 2 João 1,9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Você pode até chamar de homem de Deus, mas o critério da palavra é claro: tem que perseverar na doutrina de Cristo. Não pode distorcer, não pode inserir elementos extrabíblicos que comprometem a verdade revelada no texto. Esse é um ponto de fundamental importância para a nossa compreensão, para que possamos receber de Deus a revelação da sua palavra. É entender que o verdadeiro homem de Deus, ele não prejudica a comunicação da verdade, ele persevera na doutrina de Cristo. Já falei no segundo vídeo que nós tratamos aqui sobre a sã doutrina, alicerce de uma igreja saudável. Foi dito lá que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se permanecerdes. Logo você entende o que significa. Quando Paulo escreve e diz que quem prevarica e não persevera na doutrina, ou seja, ele não permanece na doutrina de Cristo, no evangelho a qual ele recebeu, não tem a Deus.
Porque, como acabei de ler, 1 Coríntios 15, versículo 2, parte A do versículo diz que este evangelho é o evangelho da nossa salvação. E para sermos salvos, para estarmos salvos, para continuarmos salvos, é necessário permanecer sem prevaricar. É necessário perseverar na doutrina de Cristo. Seguindo a continuidade aqui da nossa reflexão, 1 Timóteo 6,3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ora, amados, o texto aqui em 1ª carta de Paulo a Timóteo 6,3 diz que se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. E destes, termina o texto dizendo: aparta-te dos tais. Acredito eu, se não foi no primeiro ou no segundo vídeo que eu gravei, eu disse o seguinte: se você está em uma igreja onde a palavra não é pregada na sua essência com fidelidade, onde a palavra é escanteada, é secundarizada, onde aquele que prega, aquele que lidera, aquele que preside não persevera na doutrina, ele prevarica, ele transgride, ele prejudica, ele distorce, ele insere o que a Bíblia não diz, eu te recomendo a procurar uma outra igreja para congregar. E tenha como critério sine qua non, tenha como critério uma igreja que pregue a palavra de Deus na sua essência. Quero lembrar que a temática central da série de reflexões bíblicas é a palavra pela palavra, nada a mais além da palavra. Ok? Continuando a nossa reflexão, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, diz assim a palavra: quem me rejeitar a mim e não me receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, Evangelho de João 12:48, está escrito isso. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem despreza a palavra, rejeita ele. E aí eu quero que você abra o leque da definição desprezar a palavra. Quem despreza a palavra, rejeita o Senhor. Todavia, esta palavra que está sendo aqui anunciada, ela será instrumento de juízo de Deus sobre a vida daqueles que rejeitaram a Cristo, que desprezaram a sua palavra. É o que está aqui o texto. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28, abra sua Bíblia. Eu sei que o vídeo já se estendeu bastante, mas é necessário que você ouça, que você aplique tudo aquilo que está sendo ensinado. Abra sua Bíblia em Lucas 11, 28. Nós vamos ver aqui. Versículo 27. 27 e 28. Leia junto comigo. Diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste, em que mamaste.
Mas ele disse, versículo 28, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amados, façamos aqui uma reflexão dessa palavra. Jesus está no meio de uma multidão e uma mulher no meio da multidão brada bem alto. Bem-aventurado o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. E Jesus rebate esta declaração dizendo o seguinte: Antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e aguardam. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto e ouço dos lábios do mestre ele falar antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra e aguarda, isso soa aos meus ouvidos como que sendo esta bem-aventurança a qual o mestre está tratando, como sendo maior do que a bem-aventurança daquela que o gerou. Porque a pessoa declara, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. E ele rebate dizendo, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra e aguardam. E quando se fala de guardar a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 119, versículo 11, para você entender que guardar a palavra não se trata de memorizar o que está escrito. Salmo 119, versículo 11, está escrito assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando Jesus diz, rebate aquela mulher no meio da multidão e diz, antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra e aguarda. O que ele está querendo dizer é que esta expressão, guardar a palavra, ela não se refere de modo algum a uma atitude sem um propósito claro e específico. Ele não está falando bem-aventurado aqueles que ouvem e memorizam, guardam na memória, não. Mas quando ele fala bem-aventurado o que ouve e guarda, podemos aqui puxar um gancho para Salmo 119, 11, e dizer que quando ele fala de guardar, ele está falando no mesmo contexto de Salmo 119, 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Porque a finalidade de guardar, no contexto da bem-aventurança tratada por Jesus, é essa: guardar para não pecar. Não é guardar para dizer que sabe, não é guardar para aprimorar a sua capacidade de memorização, mas é guardar com um objetivo claro de não pecar contra Deus. Por isto, estas pessoas que ouvem a palavra e aguardam em seus corações, no objetivo de não pecar contra Deus, estas pessoas são bem-aventuradas, ok? Então, entendido este ponto, né? Salmo, gostaria que você anotasse aí, fizesse aí o entrelaçamento do texto que nós lemos, ok? Que se encontra em Lucas 11, 28 e Salmo 119, versículo 11. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardam no mesmo contexto de Salmo 119, 11. Guardam para não pecar contra o Senhor, ok? João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Queridos, como já estamos avançando para quase 1 hora de reflexão, eu vou parar por aqui, ok? Daremos continuidade no próximo vídeo. Aqui quem fala é o pastor Eduardo Richard. Deus abençoe o teu entendimento e te aguardo no próximo vídeo, na continuidade da série de reflexões bíblicas. A palavra, pela palavra, nada mais além da palavra. Shalom Adonai, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei. Amém e amém.